Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar o nosso devocional, a leitura bíblica. Estamos hoje agora em Neemias, capítulo 5, como nós já lemos alguns capítulos de Neemias, vemos quantas situações já ocorreram, aconteceram, como muitas lutas já vieram sobre o próprio Neemias, sobre a questão da reconstrução, a oposição que nós falamos no capítulo 4, enfim. Olha só então agora em Neemias 5. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. E apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. E quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, lhes dizendo: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas? Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta aos nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo até os seus irmãos? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo? E eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos e os nossos inimigos. E eu e meus irmãos e os meus homens de confiança também estávamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam: nós devolveremos tudo que você citou e não vamos exigir nada mais deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que iriam cumprir a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda da sua casa e dos seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem vai ser sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Olha só que situação. Até os próprios irmãos, os próprios compatriotas estavam lesando um ao outro, levando as pessoas, filhas, a ser escravas, enfim. Olha que situação realmente desagradável. Um povo de Deus, onde voltavam do exílio, da Babilônia, do cativeiro, para poder realmente colocar a casa em ordem. O quanto serviço Neemias ele teve para poder realmente fazer o que Deus lhe ordenou, colocou no seu coração. E além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e também tomavam dele 480 gramas de prata, além da comida e de vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho.
e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre os judeus dos povos e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham nos visitar. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. E lembra de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que fiz por este povo. Olha só como o executivo, como Neemias, estava realmente ali colocando a casa em ordem, como ele se colocou numa posição tão privilegiada pelo próprio Deus, porque Deus que assim o honrou, o abençoou, ele não extorquiu, não exigiu nada, não fez nada além a não ser abençoar o próprio povo. E quanto mais assim ele fazia, o quanto mais opressão vinha sobre eles. Aqui mesmo, Neemias capítulo 6, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu estava reconstruindo o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até eu tenha ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, não posso parar. Porque a obra estaria parada para ir me encontrar com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Olha a insistência. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que vocês, judeus, estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação vai ser levada ao rei, por isso vamos conversar. Você vê, olha a forma de intimidar, criando uma situação mentira para levar até o rei, para que ele fosse prejudicado. E aí então eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você está dizendo ou acontecendo é uma pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não vão concluir a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Olha só que situação. Ainda um profeta se vendendo para poder intimidar o próprio Neemias, para que ele fosse para o templo, para que ele pudesse salvar a sua vida. Ele disse: não, eu não irei. Ele percebeu isso. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Então, Neemias sempre estava orando, clamando, buscando em Deus a sua vitória. O muro então ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. E quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando cartas a Tobias
e que lhe enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, iam contar-lhe o que eu dizia, e Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Você vê que situações Neemias ele teve que enfrentar. Mesmo assim ele conseguiu reconstruir os muros. Ele terminou essa obra em 52 dias, mas aí havia muito serviço para fazer, colocar a casa em ordem, como nós falamos, colocar a casa em ordem dá trabalho, leva-se tempo para você poder organizar, e só ações vêm e vão, e nós precisamos estar muito atentos a tudo que Deus fala no nosso coração, para que jamais possamos agir de forma errada, precipitada, porque no cansaço você pode tomar decisões precipitadas, no cansaço você pode ser contaminado, como o próprio Esaú, no cansaço que ele estava, ele desprezou a sua primogenitura, a sua bênção, para poder comer um guisado que o seu irmão tinha preparado. Depois ele até quis, com lágrimas, querendo buscar de novo as suas bênçãos, mas foi rejeitado, porque ele foi profano, ele foi imoral, ele não foi forte o suficiente como Neemias, e assim tantos outros heróis da fé. E nós precisamos fazer a nossa parte para sermos mais fortes, determinados, para sermos mais honrados, mais transformados pelo nosso próprio Deus, porque quanto mais assim você o fizer, quanto mais assim você realmente colocar a sua confiança no Senhor, mais Ele há de nos surpreender e de nos abençoar ainda muito mais. É colocar força nisso, é colocar determinação nisso. Não deixe que profeta, porque o falso profeta vem, vai tentar enganar, vai tentar iludir, enfim, situações como essa acontecem dia após dia. O Senhor Jesus já nos alertou sobre essa questão, para não ouvir a voz do homem, mas sim sempre estar em comunhão com Ele, ouvindo sempre a sua voz, para que jamais possamos ser realmente intimidados e perder nossa própria vida, nossa própria salvação, ser escravizados pelo pecado, pelo erro e pelo engano, enfim, todas as adversidades que podem vir sobre a nossa vida neste mundo. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar, nos consagrar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade de poder orar, interceder, clamar e buscar, meu Pai, a todo qualquer tipo de intimidação. Quantas situações pessoas querem intimidar um ao outro, querem realmente impedir que as pessoas sejam abençoadas, consagradas, renovadas, transformadas, libertas, meu Pai, pelo teu amor, pelo teu poder, que a sua presença ela venha fazer a diferença sobre nós de forma muito especial. Então eu peço mais uma vez para que o Senhor venha nos consagrar, nos abençoar muito mais, nos prosperar ainda muito mais, que haja sempre, Deus, a libertação, uma transformação, uma renovação, que haja essa força, meu Pai, como houve em Neemias, como houve, meu Pai, em Davi, como houve em José, em Jacó, Abraão, enfim, Isaac, que possamos ser determinados, honrados pelo Senhor a cada dia mais através dessa fé. Eu peço essa bênção e eu dou a minha bênção com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre cada vida, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.